A ansiedade está te acompanhando a maior parte do tempo? Está se sentindo ansioso 24 horas por dia? Faz o exercício comigo rapidamente. Imagina que se num toque em você eu conseguisse retirar toda essa ansiedade que você está sentindo. Zerasse seus níveis de ansiedade. O que você faria depois? Como seria a sua vida? Você consegue imaginar como seria a sua vida sem nenhum grau de ansiedade? Como seria bom é, se curar do mal do século, que é chamado crise de ansiedade? Você já parou para pensar que talvez você nem queira se livrar da ansiedade? Que você está tão treinado a conviver com ela durante tantos anos, dessa forma, você já estruturou sua vida para se sentir ansioso, que ela começou a fazer parte de você, ela já se integrou em quem você é? Interessante, já parou para pensar nisso ou não? É, Na aula de hoje é esse o ponto que eu vou tratar. Eu estou lendo o livro, você já deve saber, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Joe Dispenza. E no capítulo 5 de hoje, nós vamos falar um pouco de sobrevivência, um modo de sobrevivência versus o modo de criação. O modo de sobrevivência é esse modo, vamos chamar meio animal de se viver, em que você está tentando, lutando contra tudo e contra todos o tempo inteiro, e obviamente isso eleva o nível de ansiedade de qualquer ser humano no nosso dia a dia, seja no trânsito, no trabalho, na escola, às vezes na convivência familiar. O livro traz alguns pontos que me fizeram questionar bastante até que ponto eu realmente sou assim, até que ponto eu estou assim e até que ponto eu estar me transformou em quem eu sou e que agora talvez eu já nem consiga mais deixar de ser esse cara ansioso, eu nem quero mais, porque eu já nem sei quem sou eu. Isso já virou um traço de personalidade. Quem sou eu sem a minha ansiedade? Quem sou eu sem os meus problemas? Eu já não, inconscientemente, não consigo me afastar dos meus problemas, porque eles já definem quem eu sou, e se afastar deles é como se você arrancasse um pedaço de mim e eu deixasse de ser quem eu sou, e isso iria doer, e eu não quero essa dor. E para não ter que conviver com essa dor, não ter que descobrir novas coisas a meu respeito que eu não sei, por exemplo, eu não sei quem sou eu sem essa ansiedade. Eu vou mantendo ela aqui. É até uma forma de segurança, de sobrevivência, que é o tópico da aula, eu manter essa ansiedade aqui. Eu sei que parece meio irracional, Renner, larga de ser maluco, tão absurdo esse conceito. Esse livro ele é um convite a criar cenários possíveis, a fazer criações mentais. Imagina que o que eu estou falando faça o mínimo de sentido, que talvez por trás dessa crise de ansiedade tenha ali um pouquinho de ração que você está dando para a ansiedade, para mantê-la ali, para poder justificar que você está em crise de ansiedade. Então é isso que a gente vai falar. Então vamos nessa. Modo sobrevivência versus modo criação, o capítulo da aula de hoje. O livro é Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, o autor Joe Dispenza. Na introdução, ele fala que o maior hábito que você pode quebrar é o hábito de ser você mesmo. Se assistir às aulas que eu estou gravando a respeito do livro, você vai entender um pouco melhor. Na parte 1, a ciência de você, que a gente vai fechar hoje, tem aula sobre todos esses capítulos no canal, é só você dar uma pesquisada aí, beleza? O último foi Superando o Tempo, e a aula de hoje, modo sobrevivência versus modo de criação, para a gente talvez entender um pouco de como nós chegamos até aqui. Conceitos do livro, vou recapitular rapidamente. O ensaio mental cria mundos possíveis, sentimentos memorizados inconscientemente colocam mente e corpo em oposição, quando isso acontece, nada muda. No nosso mundo físico, vamos dizer, ele é um pouco diferente do mundo quântico. No mundo quântico, todas as possibilidades são possíveis. Então, o livro está nos convidando a criar uma predisposição quântica, vamos dizer assim, criando emoções através dos nossos pensamentos e sendo grato quando você conseguir fazer. Não quer dizer que seja fácil e nem que vai ser da primeira vez. Porém, explica conceitos que algumas pessoas já podem ter visto. O pensamento positivo, o livro do segredo, falam muito sobre isso, de mentalização positiva. E esse conceito talvez explique um pouco do porquê que só pensar positivo não funciona. Porque, como eu já expliquei em outras aulas,
pensamento gera sentimento, e sentimento, se gerar o mesmo pensamento, coloca a gente em loop, ok? Repita até seu cérebro fazer associação, em que você começa, entre aspas, criar o futuro dos futuros possíveis, você começa a escolher qual o futuro que você quer. Então vamos falar um pouco do modo sobrevivência. E aqui eu te convido, para cada ponto desse que a gente for estudando, você questionar. Tá fazendo sentido? Você está se enxergando aqui? Se tá, talvez esse seja um caminho possível para a solução. Quando ativamos a resposta ao estresse e não conseguimos desativá-la, estamos fadados a algum tipo de colapso do corpo. Então aqui, imagina o seguinte, a resposta automática ao estresse é a ansiedade. Você está com medo o tempo todo de ser assaltado, níveis de criminalidade aumentando nos grandes centros, nós estamos níveis de doença, notícia ruim no jornal, na internet, você abre o noticiário está sempre com coisa ruim. Aqui eu arriscaria dizer que nós estamos com esse modo sobre resposta ao estresse ativado o tempo todo, estejamos nós conscientes ou não. Por quê? Porque o contexto, o ambiente está o tempo todo te bombardeando de coisas que deixam seus níveis de estresse muito altos. E, obviamente, se eu estou vivendo 24 horas por dia num contexto de estresse, aqui a afirmação faz total sentido. Nós estamos fadados a algum tipo de colapso do corpo, seja ansiedade, seja um burnout, seja algum tipo de irregularidade. Cada corpo vai responder de uma forma. Talvez você esteja sentindo alguns sintomas e uma das explicações possíveis é esse contexto altamente estressante. Viver no modo sobrevivência, qual que é a consequência disso? A consequência é que você condiciona seu coração a bater acelerado o tempo todo e com isso pode estar fadado a pressão alta, a arritmia e outras doenças, outras coisas irregulares. Somente os seres humanos, e aqui presta atenção nisso, reexperimentam e pré-experimentam situações traumáticas. O que ele está querendo dizer com isso? Você resgatar coisas ruins que você já viveu ou projetar coisas ruins para viver. Ou seja, você vivendo sobre essa pressão da ansiedade, essa pressão desse contexto que eu acabei de falar. Será quais chances são maiores? Você criar um futuro bem igual ao passado ou o presente, entre aspas, que você está vivendo, ou você conseguir mudar isso? Então, os seres humanos são a única espécie que reexperimenta e pré-experimenta, ou seja, você está vivendo ansiedade daquilo, você viveu ansiedade no passado, ou seja, você está experimentando e você está prevendo, ou seja, você está pré-experimentando ansiedade no que está por vir, que a sua rotina vai sempre se repetir. Esse trabalho estressante, mas você vai levantar cedo e vai para lá de novo. Essa pessoa chata, mas você vai levantar cedo e vai conviver com ela de novo, ou seja, você está antecipando. Você está ficando demais no modo de emergência? Medo, estresse, ansiedade? Tem alguma coisa na sua rotina que se conecta com isso? Do ponto de vista psicológico, hormônios de estresse geram emoções de raiva, medo, inveja e ódio. Incita sentimentos de agressão, frustração, ansiedade e insegurança e provoca dor, sofrimento, tristeza, desânimo e depressão. Sempre que você vê observação, as observações são minhas. É a minha análise sobre o que o livro está trazendo. Ops, acho que isso aqui explica alguma coisa. Você se imagina o seguinte, se psicologicamente os hormônios que são gerados são hormônios que nos geram coisas negativas, sentimentos de estresse, frustração, ansiedade. Imagina, parece que a gente começa a identificar a nossa sociedade nesse contexto. Isso explica algumas coisas, quer você esteja consciente ou não, quer tenha parado para pensar nisso ou não, aqui é um ponto. Caramba, eu acho que não é assim. Beleza, não é a sua opinião, você tem total direito de achar que não. Será que fazemos as melhores escolhas quando estamos nessas situações de forma recorrente? Será que a pessoa cansada, estressada, ela toma melhores decisões? Ela tem as melhores reações ao receber uma notícia, ao ser contrariado, ao alguém te fechar no trânsito, não te dar uma preferência? Nesses pequenos estresses diários. A maioria das pessoas passa a maior parte do tempo preocupada com pensamentos e sentimentos negativos. É possível que a maior parte das coisas que estejam acontecendo em nossas circunstâncias atuais sejam negativas? Aqui ele está nos fazendo um convite. Nós
estamos debaixo de uma pressão extremamente grande de estresse, de coisas negativas. Mas será que a vida real, será que se eu abrir a janela e olhar ali, será que está todo mundo batendo carro, se agredindo, matando um ao outro o tempo inteiro? Obviamente que não. Existem essas coisas, ele não está negando a realidade, ele está falando que não acontece. Só que elas não acontecem no seu raio de visão, na sua ambiência, 24 horas por dia. Porém, você vive as consequências disso 24 horas por dia. Viver na sobrevivência nos obriga a focar nos 3 grandes: corpo, mente e tempo. Como resultado, começamos a definir nosso eu dentro dos limites do reino físico. Menos espiritualizados, menos conscientes, menos cientes e menos atentos. Será que nós vivemos distraídos? Será que em tempos de redes sociais nós estamos vivendo mais ou menos distraídos? Será que sobre o estresse diário isso colabora para que vivamos mais presentes ou mais distraídos? E aqui ele começa a trazer alguns exemplos. Se isso faz sentido, quando ele fala nos 3 grandes, o corpo, o ambiente e o tempo, ele está falando que você está muito ligado à matéria. E aqui não está falando de religião, está falando de matéria e de energia. Daqui a pouco, um pouquinho mais para frente, você vai entender. Quem nós somos? Nós somos uma consciência conectada a um campo de inteligência quântica. Estando no modo sobrevivência, nunca saberemos disso. O que ele está querendo dizer aqui? O que ele está te convidando a pensar? Estando no modo sobrevivência, nessa rotina de estresse, correria, depressão, ansiedade, a gente nem para pensar em outras possibilidades. Essa passa a ser a nossa realidade e nós não temos condição de sair fora disso em momento nenhum. As emoções geradas no modo sobrevivência e as emoções elevadas. O que são emoções do modo sobrevivência? Aqui ele está explicando o conceito, e aqui daqui a pouco nós vamos ver se faz sentido ou não. As ondas de frequência são mais baixas, ou seja, eles têm como medir isso aqui. Os caras falaram, fizeram experimento, eu não vou entrar muito nessa parte científica, porque não é muito a minha praia. Eu gosto de realidade, tá? E o que isso eu posso fazer com isso no meu dia a dia? Então, as ondas de frequência, medidas pelos cientistas, no modo de sobrevivência, as ondas de frequência são mais baixas na escala. Mais matéria, menos energia. Foca nisso. Emoções mais elevadas, alegria, coisas boas, energia boa. As ondas de frequência são mais altas na escala. Menos matéria e mais energia. Agora aqui uma observação minha, que é a parte prática. Será que é por isso que quando estamos felizes ou em êxtase, nos sentimos mais leves? Já reparou quando acontece alguma coisa boa, que você estava esperando que acontecesse? Fala, cara do céu, nossa, que sentimento bom, que alegria. Eu estou até mais leve. Por quê? Porque você está mais energia, você está mais fluido. As suas emoções mais elevadas nos deixam mais leves. E emoções de estresse nos deixam mais físicos. E isso eu não estou falando que o cientista falou. Estou falando aquilo que a gente vive. É parar para pensar aquilo que a gente vive. Cara, esse conceito faz sentido. Se faz sentido, como que eu posso utilizar isso? Colocar de forma simples, a maioria das pessoas é viciada em problemas e condições de vida que produzem estresse. Nós somos treinados a isso. Não importa se estamos num emprego ruim ou num relacionamento ruim. Mantemos nossos problemas por perto porque ajudam a reforçar quem somos como um alguém. Alimentam nossos vícios e emoções de baixa frequência. Vivemos com medo de que, caso esses problemas fossem extirpados, fossem resolvidos, não saberíamos o que pensar e como sentir. Que é aquele convite que eu fiz lá na abertura da aula. Você já parou para pensar nisso? Que se eu tirar isso, eu estou tirando um pedaço de você, eu estou tirando uma forma como você aprendeu a viver, que justifica por que você está aqui. É como se, imagina assim, você vive em muitas dívidas. É como se você fizesse de tudo para não sair das dívidas, porque isso justifica você continuar correndo atrás do dinheiro dessa mesma forma, porque você não pode sair daqui, entenderam? Tipo assim, eu preciso continuar sendo quem eu sou, porque se você tirar o problema de mim, quem sou eu? Eu não sei quem eu sou. Inconscientemente, tá? Viciados em onda de baixa frequência, ficamos presos nessa realidade particular e ficamos impotentes para quebrar o hábito de sermos nós mesmos. Somos mais matéria e menos energia, obviamente fica mais difícil de mudar. Em uma situação emergencial, o ser humano é egoísta por uma questão de sobrevivência. Imagina que está vindo um leão ali
atacar. Isso a gente vê muito na internet. Eu não preciso correr mais que o leão. Preciso correr mais do que você. É um modo de sobrevivência. Quando o ego está sob constante estresse, sua prioridade é eu primeiro. Será que foi assim que chegamos nos dias de hoje? Será que foi sendo submetidos a altos níveis de estresse durante muito tempo que nós deixamos de parar na faixa de pedestre para as pessoas atravessar? Deixamos de dar preferência para os idosos dentro do ônibus, por exemplo, em vários lugares? Será que por isso deixamos de ser gentil e passamos a ser um pouco mais egoístas? Será que ao longo do tempo, vivendo toda essa pressão, isso foi moldando quem nós somos, mesmo que talvez você não se identifique com esse que você é mais? Esse é o modo de sobrevivência que me parece explicar muito bem a realidade. Vamos falar um pouco do modo criação. Viciado em ser um alguém, que é esse do modo de sobrevivência, você precisa ser alguém, você precisa estar conectado no ambiente, você precisa estar conectado no corpo, você precisa estar conectado no tempo para ser um alguém. Ele te convida a viver como um ninguém, que é o estado de um ninguém que ele fala aqui, é o estado de fluxo, é onde você se descola de todas as coisas. Na última aula eu falei muito disso. Você já notou quando está realmente no meio da criação de algo, você esquece de si? Aquele exemplo do cubo mágico que eu trouxe na aula passada. Estando além do tempo, do corpo, estando além do ambiente, do corpo e do tempo, estamos acessando a porta do campo quântico. É só o nome que ele dá, mas imagina você em estado de fluxo. No modo criação, estamos ativando o centro criativo do cérebro, o lobo frontal. É onde especulamos sobre possibilidades, demonstramos intenções firmes, tomamos decisões conscientes, controlamos comportamentos emocionais e impulsivos e aprendemos coisas novas. Isso aqui é uma observação para a sequência do livro. Isso aqui tudo será necessário. Estando no modo criação, isso me parece ser mais possível, quando eu estou mais leve, quando eu estou mais realizado, eu estou menos matéria e mais energia. Ele começa a falar disso dentro do capítulo. Um dos conceitos que ele traz é a metacognição. Tornar-se autoconsciente para inibir estados indesejados da mente e do corpo, o poder de observar nossos próprios pensamentos. E eu. Metacognição aqui ele define como a capacidade de observar a si mesmo, de observar os seus próprios comportamentos. É o conhecer-se a si mesmo. Se você quer realmente ter uma nova realidade pessoal, observe todos os aspectos da sua atual personalidade, ou seja, você vai começar a ficar consciente de si mesmo. Você terá que voltar-se para dentro, familiarizar-se com seus estados inconscientes de mente e corpo, exige um ato de vontade, intenção e maior conscientização. Isso é praticamente impossível vivendo sob uma carga constante de estresse. Então deve ter alguma outra forma de fazer isso. O propósito de se tornar autoconsciente é não mais permitir que qualquer pensamento, ação ou emoção que não se deseja experimentar passe pela sua percepção, ou seja, deixar de viver em modo automático. Seu objetivo aqui é desaprender o que costuma ser, para que possa liberar energia para criar uma nova vida, uma nova personalidade, menos matéria, mais energia. Ou seja, você precisa deixar de ser um pouco do que você sempre foi. Então é um convite para criar uma mente, para criar uma nova mente, para pensar novos jeitos de ser. Quanto mais conhecimentos e experiências, mais variedade de redes neurais. Se você começar a se permitir ao novo, se permitir alimentar com sentimentos essas realidades possíveis, essa predisposição quântica, parece que você começa a fazer novas conexões. Quanto mais conhecimento e experiência, mais variedade das redes neurais. Perguntas com final aberto. Como seria minha vida se eu tentasse experimentar esse conceito? Qual a melhor forma de ser? Ou seja, qual tipo de pessoa eu gostaria de ser? E se eu fosse essa pessoa, vivendo essa realidade, como é que eu estaria me sentindo? Como que eu seria? Como que eu estaria pensando? Tornar o pensamento mais real do que qualquer outra coisa, que é aquela questão que a gente vem discutindo nas aulas. Se executa o processo criativo de forma eficiente, essa experiência gera uma emoção. Nós já falamos sobre isso. E você começa a sentir como se o evento estivesse ocorrendo no presente. Apaixone-se por sua criação. Somos agora observadores quânticos de um novo destino. E essa liberação cura o corpo e a mente, gerando gratidão. Eu coloquei um ponto de gratidão na aula passada, que até então eu não tinha visto no livro. Aí nesse capítulo ele trouxe, porque, cara, se você cria uma realidade possível, alimenta ela com sentimento, consegue se transportar
para além do tempo, consegue viver aquilo que você sonhou, que você idealizou de um cenário possível. Você vai ser muito grato, você vai ter um sentimento de gratidão. E, obviamente, você vai ser mais onda e menos partícula. Quando consolidar seu estado de criatividade, seu antigo eu se foi. Então aqui ele está falando das diferenças do modo sobrevivência e do modo criação. Vamos para a parte que eu adoro nas minhas aulas. Colocar em prática. Repetir um pouco do que a gente fez na aula passada. Você vai começar a construir um indivíduo dedicado a mudar estado de consciência. Então, você talvez não vá mudar as coisas no primeiro passo, mas você vai conseguir estar consciente do que está acontecendo, para começar a identificar o que você realmente quer mudar. Relembre momentos que você esteve em estado de fluxo. Ali você superou seu ambiente, seu corpo e seu tempo. Você assistiu um filme, cara, teve algum momento ali que você se livrou dos 3 grandes. Você estava fora do corpo, do ambiente e do tempo. A metacognição, ou seja, você estar consciente, você se auto-observar, você estar consciente de como você constrói o seu próprio mundo, é a sua primeira tarefa para descolar do passado e criar um novo futuro. Se auto-observe. Esse é o primeiro passo, metacognição, observar a si mesmo. Isso vai te levar a uma reflexão. Como que eu entro em modo de criação? Como eu entro em modo de criação? Porque no fim, o que interessa é como você... Ok, os conceitos fazem sentido, eu gosto muito de falar sobre isso. O conceito faz muito sentido, beleza. Como eu aplico esse conceito na prática? Vamos imaginar o seguinte, o primeiro passo é se tornar autoconsciente, é você usar os conceitos de metacognição. Não parece difícil, você não tem nada a perder. E se funcionar, que é o convite que eu te faço, de testar, se permitir, você vai começar a tentar criar uma nova realidade que você não está acostumado. Quem sabe, ao tentar fazer isso, você comece a atingir resultados, você comece a viver experiências novas. E viver essas experiências novas, novas emoções, que te levem a novas ações, que te levem a novos resultados. Te convido a assistir às outras aulas, se você não assistiu, e continuar acompanhando as aulas desse livro, porque tem me parecido uma boa solução, principalmente se você se identificou com a realidade que ele descreve e o como nós chegamos na realidade que nós estamos. A explicação do livro me parece fazer muito sentido, e isso fazendo sentido, talvez se eu tentar construir a solução que ele propõe, também faça. Beleza? Galera, pela aula de hoje, valeu, te espero na próxima aula. Um grande abraço a todos.